A paz do Senhor. Nessa noite eu quero falar sobre a noiva que mantém a chama acesa. Nós vamos falar um pouco sobre avivamento. Avivamento é um dos assuntos mais comentados e menos respeitados pela igreja. A gente ora sobre pelo avivamento, a gente lê sobre avivamento, a gente estuda sobre o avivamento, promove cultos que falam sobre o avivamento, mas nós não vivemos uma vida que promove o avivamento. Nós não temos um estilo de vida que trará o avivamento. Como igreja, nós amamos falar sobre avivamento, mas nós não estamos dispostos a nos pôr na brecha para que isso aconteça. Eu amo falar sobre a vida de Jesus, porque ele é um exemplo vivo do que nós deveríamos fazer. Mas mais do que ele, hoje eu quero falar sobre como devemos ser testemunhas de quem ele era. Mais do que dar testemunho, nós temos que ser testemunhas de Cristo. Em Atos 1:8 fala: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ser testemunha não é apenas dar testemunho. Ser testemunha é viver uma vida de testemunho. É viver uma vida que testemunhe. Às vezes nós não precisamos abrir a boca para dizer que somos fãs de A ou B, como a Helena falou aqui pela manhã. Mas deveria ser assim também com a nossa vida cristã. Vou pedir que vocês abrissem a Bíblia em Ezequiel 37. Sabe, a vida de Jesus foi um exemplo de temor, obediência e sensibilidade à voz de Deus. E eu tenho certeza que se nós seguirmos o seu exemplo, não vai tardar um avivamento nessa cidade. E não só nessa cidade, mas em todo o Brasil e em todo o mundo. Porque onde há pessoas vivendo a vida de Cristo, ali Ele também está. E hoje eu vou falar sobre um homem que também foi sensível à voz de Deus. Ezequiel 37, versículo 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ezequiel era uma pessoa sensível à voz do Espírito. Ele foi guiado pelo Espírito até um vale cheio de ossos. Sem entender o motivo dele estar ali. Mas ele também não questionou. Ele seguiu. Temos o péssimo hábito de questionar tudo o que Deus fala. Temos o péssimo hábito de, se Deus pedir para darmos um passo, a gente pergunta, tá, mas por quê? Mas nós não obedecemos, nós só questionamos. Isso não é ser guiado, isso é um interrogatório. Versículo 2. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Lá era um lugar de morte. Havia morte naquele local. Ossos secos. Ali já houve vida, mas não restou nada além de ossos. Morte. Versículo 3. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Ezequiel não falou que sim e também não falou que não. Mas ele falou assim: Senhor, pelo meu poder não posso. Não pode. Mas se o Senhor disser que esses ossos podem tornar a viver, eu sei que poderão. Isso é fé. Fé não é dizer sim, Senhor, porque o Senhor pode tudo.
e no nosso coração duvidar disso. Fé é dizer: Senhor, só o Senhor sabe. Eu não sei. Fé também é ser sincero com Cristo. Dizer: eu sinceramente não sei. Mas se o Senhor disser que pode, pode. Versículo 4. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. O Espírito dá a vida. Deus repetiu isso 2 vezes. Eu porei um Espírito e Ele lhe dará vida. Versículo 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Os ossos se moviam, os ossos faziam barulho, mas faltava uma coisa: eles não tinham espírito. Eles faziam barulho, eles se mexiam, mas eles não tinham vida, porque eles estavam sem o Espírito de Deus. Sabe, nós achamos que avivamento é pular, é correr, é chorar, é se jogar no chão. Avivamento vai muito além disso, porque nós podemos fazer isso em qualquer lugar. Nós podemos chorar em qualquer show, nós podemos pular dentro da nossa casa, mas não quer dizer que estamos cheios do Espírito Santo. Sabe, movimento não é sinônimo de vida, mas quando há vida, há movimento. E a gente tem que saber diferenciar isso. Porque não é porque nós nos movemos que estamos vivos. Mas se temos a vida de Cristo em nós não vamos conseguir ficar parados. Só que nós temos confundido isso durante muitos anos. E eu espero que possamos abrir os olhos para isso. Não é porque chora e não é porque pula que está vivo. Mas se está vivo, não vai ficar parado de jeito nenhum. Uma testemunha não fica quieta por muito tempo. Versículo 9. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida. E se puseram em pé, era um exército enorme. Quando as palavras de Deus estão em nossa boca, quando nós falamos as palavras que Deus põe em nossa boca, até um vale cheio de ossos pode se tornar um exército vivo e cheio do Espírito Santo. Eu creio que no despertar da igreja, se nós realmente abrirmos a boca para falar o que Deus coloca na nossa boca, sem vergonha, sem medo, nós conquistaremos todo mundo e todo mundo conhecerá quem é Cristo Jesus. Mas para isso precisamos abrir a boca. Para isso precisamos falar o que Ele faz. Agora sim, mais do que ser testemunhas, dar testemunho. Quantas pessoas no seu trabalho sabem que vocês são cristãos? Quantas pessoas na sua escola sabem que vocês esperam a volta de Cristo? Quantas pessoas sabem o quanto você é apaixonado pelo seu noivo? Mas agora, quantas pessoas sabem que você é fã daquele cantor? Quantas pessoas sabem que você não vê a hora daquele jogo passar na TV? Quantas pessoas sabem o time que você torce? E quantas pessoas sabem o Deus que você segue? Há uma enorme diferença de número, eu tenho certeza. Versículo 11. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados.
Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei meu espírito em vocês e vocês viverão. E eu os estabeleci em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Isso foi uma promessa feita pelo próprio Deus. Versículo 11. Ele diz que nos dará o Espírito dele e que nos fará ter vida. A partir do versículo 11 você vê o amor de Deus pela própria nação. As pessoas duvidaram, disseram que já estavam mortas, mas ele falou: ei, eu colocarei meu espírito em vocês. Versículo 14. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. Isso é uma promessa, mas uma promessa feita por Deus. Está em Joel 2:28. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Isso é uma promessa para a igreja. Precisamos viver as promessas de Deus. Precisamos sonhar com as promessas de Deus. Se Deus prometeu, por que não acontece? É porque Ele é mentiroso? Não, é porque nós não buscamos sonhar os sonhos de Deus para a nossa vida. Outra promessa feita pelo próprio Jesus está lá em João 14, 2 e 3. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Voltarei e os levarei para mim. Ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua noiva. Eu vou pedir para que vocês abram agora as suas Bíblias em Mateus 25. A gente vai falar rapidamente sobre a parábola das 10 virgens. Eu não ia pedir que abrissem, mas eu acho importante estar fresco esse texto nas nossas memórias. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. Daí a gente pode ver a diferença de uma noiva que se prepara para encontrar o seu noivo e uma que não se prepara. Quando a gente se prepara, a gente não se alimenta o suficiente para aquele dia. A gente não leva o suficiente para hoje. A gente leva o suficiente para esperar o quanto for preciso. A gente não ora só hoje, a gente ora o quanto precisar para estarmos alimentados quando Ele chegar. Para termos o fogo quando Ele chegar e que Ele não se apague. Precisamos ter óleo nas candeias para que esse fogo não se apague. Versículo 5. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. O óleo do seu irmão
não é suficiente para você. Se você quiser óleo, você tem que buscar o seu óleo. A oração do seu pastor é um relacionamento dele com Deus. Ele não pode se relacionar por você. O estudo bíblico do seu pastor é dele. Ele não pode estudar por você. O testemunho que o seu pastor dá não é o testemunho que Deus quer que você dê. Porque Ele tem uma história pronta para você viver. A gente não pode se agarrar aos nossos líderes e pedir que eles tenham um relacionamento que Deus preparou para nós por nós mesmos. Eles não podem viver isso por nós, porque Deus nos olha singularmente. Ele tem uma história pronta para mim, pronta para o pastor Jadson, pronto para minha mãe, pronta para o meu pai. E eu não posso viver a vida da minha mãe não pode viver a minha história com Cristo, porque são diferentes. O óleo dela não serve para minha candeia. Só que às vezes a gente acha que lá no dia final, a gente pode olhar para nossa avó que ora para nossa família e falar: não, eu vou ser salva, porque minha avó ora por mim. Mas e o quanto tempo você passa orando por sua família também? Quanto tempo você passa buscando o seu Deus? Eu não posso querer viver o casamento dos meus pais, porque eles são casados entre si. O relacionamento aqui é de um noivo e uma noiva. As prudentes se relacionarão com o noivo. Mas as imprudentes não, porque elas não estiveram preparadas para aquele momento. E a culpa é das prudentes que não deram óleo ou das imprudentes que não se prepararam? Versículo 10. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Vai chegar o dia que a porta vai se fechar. E quem estiver para fora não vai mais poder entrar. O tempo de buscar, o tempo de encher as candeias, o tempo de estar atento para ouvir a voz do noivo é agora. Se Jesus voltasse hoje, agora, como estaria seu relacionamento com Ele? Você seria uma noiva prudente? A que tem óleo reserva? Ou você seria imprudente, que deixou para comprar no último momento? Ou então você seria aquela que desperdiçou seu óleo? Que já foi uma noiva prudente, mas achou que não era mais para você. Quem é você no seu noivado? Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora. Toda essa pregação foi para fazer um pedido para a igreja. Sabe, que nós tenhamos um estilo de vida que atraia a presença do nosso noivo. Porque eu não me relaciono com quem não me faz bem. Eu não me relaciono com quem não me faz bem. Eu não ando com quem só me despreza, com quem dá prioridade a 40 mil pessoas e eu sou sempre a última. Ele morreu por você. Porque você não pode passar 5 minutos falando um oi com ele no seu dia. Não são 30, são 5. E às vezes a gente nem consegue. Sabe? Que a cada passo possamos refletir a vida de Cristo. Que nós possamos viver como suas testemunhas, genuínas testemunhas. Que tenhamos uma fome insaciável
da presença e da palavra de Deus. Porque não tem como você conhecer alguém sem saber o que essa pessoa fala. Você só conhece uma pessoa conversando com ela, tendo um relacionamento com ela. E Deus nos deu um manual vivo de quem Ele é. Quem é Deus? Abre a tua Bíblia, está lá escrito. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quem é Deus? Abre tua Bíblia. Quem foi Deus para Davi? Quem foi Deus para Jeremias? Quem foi Deus para as noivas prudentes? A pergunta é: quem é Deus para você? Que como Ezequiel, nós possamos estar sensíveis à voz de Deus. Que possamos ir aonde o Espírito Santo nos levar, sem questionar. Por mais que seja um vale cheio de ossos. E que naquele vale só possamos ver morte. Porque Deus às vezes nos leva a locais de morte, para que nós possamos gerar vida. Porque Ele vive em nós. Se o mundo anda escuro, onde está a luz da igreja? Somos a luz na terra. Porque o mundo ainda anda em trevas. Onde estão as nossas candeias acesas? Se apagaram ou estão escondidas debaixo da cama? Muitos andam escondendo suas candeias, tentando se camuflar no dia a dia. A gente tem vergonha de dizer quem nós seguimos. A gente tem vergonha porque é o crentezinho, um santinho. Não tenha vergonha de quem morreu por você. Porque sem Ele ninguém estaria aqui. Que como as noivas prudentes estejamos com as nossas lamparinas acesas, à espera do noivo. Que o fogo do primeiro amor nunca se apague nos nossos corações. Pessoas que têm mais de 40 anos de evangelho, eu fico tão feliz por isso. Que o fogo que você sentiu naquele primeiro ano nunca se apague, nunca diminua. Se você está vivendo o seu primeiro ano de evangélico, e se você ainda não viveu nem o primeiro ano de evangélico, e você está vivendo ainda esse primeiro amor, nunca deixe esfriar, nunca deixe se apagar. Porque às vezes não sabemos mais voltar para onde deveríamos estar. E que nós nunca deixemos de clamar por avivamento. E um desafio à igreja, que a partir de hoje, sempre que nós formos falar ou fazer alguma coisa, nós possamos pensar: isso agrada a Deus? Essa minha atitude, essa minha fala atrai a presença de Deus? É o estilo de vida Maranata? Porque o culto não termina quando nós saímos por aquela porta. E para finalizar, eu vou falar um pouco sobre o tema. Salmos 24, quem puder abrir. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi Ele quem a estabeleceu sobre os mares e a afirmou sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Eu estava me perguntando o que isso queria dizer. O que são coração e mãos limpas? Um coração limpo. Um coração que não é corrupto. Um coração que sabe onde está. Um coração que está posto na santidade de Deus. Um coração que é de Deus, que bate por Ele. Às vezes vivemos pelo pecado. Um coração puro é um coração que vive pelo nosso Senhor. E o que são mãos limpas? Em uma das aulas do Aljava, Henrique estava falando que ele via muitas vezes mãos sujas de sangue. Sangue das pessoas que nós não evangelizamos.
As pessoas que nós não falamos de Jesus, esse sangue está nas nossas mãos. Nós ainda não temos mãos limpas, porque nós ainda não falamos do amor de Deus. E quantas vezes essas pessoas que nós não falamos do amor de Deus morrem sem conhecer o amor dele, porque nós nos calamos. Porque nós não falamos, pessoas morrem todos os dias sem conhecer a palavra. Porque nós não falamos, porque nós nos envergonhamos e porque nós preferimos os prazeres mundanos. Pessoas todos os dias morrem do nosso lado, sem nem saber que a gente conhecia um Deus que podia salvar ela. O sangue dessas pessoas estão nas nossas mãos. Eu tenho sangue nas minhas mãos. Dos anos que eu me calei. Todos aqui têm sangue nas mãos. E vamos orar para que Deus purifique nossas mãos. Vamos orar para que a partir de hoje não venha mais derramamento de sangue nas nossas mãos. Que nós possamos falar do amor de Cristo por onde formos. Porque onde nós resolvermos nos calar, ali o pecado pode imperar. E nós seremos co-participantes disso. Porque se nós temos a verdade e nós nos calamos, nós somos amigos da mentira. Para todos que conhecem essa verdade que eu falei hoje, que possamos nos posicionar como noiva e que nunca deixemos essa chama apagar. E se sua chama está muito pequena, aumenta o nível de óleo. Vai mais profundo. Porque ele não morreu à toa. Ele não morreu para depois te dizer que não te quer mais. Ele morreu porque ele quer passar uma eternidade com você. E ele nunca vai te rejeitar. Que possamos a partir de hoje limpar nossas mãos de todo esse sangue. Obrigada pela oportunidade. Subirá um monte do